ela trabalha muito com as questões de saúde do trabalhador, né, Gil? Isso. Mas a psicanálise, ela é qual a diferença? A gente tem várias, né? Psicanálise, psicoterapia. Fala um pouquinho pra gente e Isso. entrar nesse meandro, Tem a né? psicologia. Da construção do ser humano. Que eu tenho certeza que você tem prioridade para poder falar a respeito disso. Eu ouvindo, né, Rubens falar, eu fiquei assim, nossa, meu Deus, que conversa meio, né, Tipo é meio que- difícil de De entender? nesse momento principalmente. É algo que, assim, eu acredito que a religião é algo que a gente precisa, deve estar dentro de cada um. E, assim, vai o respeito, né? Porque às vezes você acredita de uma forma, eu acredito que é de outra, o Rubens de outra, e Juliane de outra, e assim sucessivamente. É verdade. Mas eu quero ressaltar aqui sobre a sua mensagem, Ju. Sim. Uma mensagem muito importante que todos os dias eu falo para as pessoas, referente ao nosso dia, ao nosso hoje, ao nosso presente. Você disse aqui que o hoje é o mais importante e a gente precisa fazer jus às nossas escolhas, porque nós somos resultado das nossas escolhas, né, doutora? Você falou aí agora que precisamos ter muito cuidado com as nossas escolhas. Inclusive, quando a gente vai para o ambiente de trabalho, a gente precisa também ter muito cuidado com o que você escolhe trabalhar, qual ambiente de trabalho que você escolheu. Ah, não, porque as coisas estão muito difíceis, Gil, e o que eu achei foi isso. Sim. E você merece só isso? Isso é uma palavra muito forte, né? É uma palavra muito forte e a gente precisa se preocupar muito com o presente e não com o futuro, que é onde entra as dores, né, emocionais. Você sentir muito a dor do passado ou do futuro, onde entra a ansiedade, passado muita a questão da depressão. Mas se apresente aqui pra gente poder... Eu já fui entrando no assunto, Sim, né? Não, mas Gente, prazer. Boa tarde a todos os ouvintes. Sei que tem gente de Teodoro Sampaio, de Salvador, de Lauro de Freitas, Belo Horizonte, Conceição do Jacuípe. Eu quero me apresentar aqui. Eu sou a Gil Nery, sou psicanalista, natural de Teodoro Sampaio, Bahia. E hoje eu trabalho com saúde mental através da empresa GNS Treinamentos e Consultoria. A gente leva a saúde mental para o ambiente de trabalho. A nova NR01 entrou em conformidade, né? E aí o prazo foi até dia 26 de maio para as empresas se enquadrarem nesse processo de saúde mental para o trabalhador. É algo que normalmente a gente vem deixando um pouquinho de lado. A doutora está aqui, né, e sabe muito bem no que eu estou... Sim. Sobre o que eu estou falando. Então, essa questão da saúde mental no ambiente de trabalho às vezes é esquecido. Um ambiente de trabalho, quando tem esse cuidado com a saúde mental, com certeza ele vai ter uma maior produtividade. Se eu não estivesse bem emocionalmente, eu não estaria aqui hoje, pode ter certeza. Porque hoje eu sei qual é o meu limite. Hoje eu reconheço até onde eu posso ir. E isso é você conhecer o seu eu, de fato. E muitas vezes a gente atropela, Ju. E a gente esquece que a gente precisa cuidar do nosso presente, que foi a mensagem que você falou aí agora, né? A importância de você cuidar do seu hoje. Eu fui fazer minhas unhas, aí conversando com a menina, eu aproveito sempre falar um pouquinho sobre saúde mental. Sim. E aí eu falei com ela, disse, hoje para mim o mais importante é ter qualidade de vida. Se eu estou no ambiente de trabalho em que eu posso ter qualidade de vida, para mim está ótimo. Então, por isso que eu escolhi hoje ter a minha própria empresa, ter meu próprio negócio e dar conta desse negócio levando algo que eu já senti na pele e que outras pessoas, outros amigos sentem até hoje na pele, que é o impacto com a saúde mental no ambiente de trabalho. Muitas pessoas ansiosas e logo após a pandemia a gente sabe que cresceu esse número, né, de pessoas que têm um transtorno de ansiedade, que com certeza vai diminuir a questão da produtividade. Acredito que empresários inteligentes vão cuidar muito bem da saúde mental dos seus colaboradores, porque se ele estiver bem, com certeza ele vai produzir muito mais. Qual é o principal objetivo da empresa com o colaborador? É produzir, e produzir bem, produzir com eficiência e fazer a diferença no mercado. E ele só vai fazer essa diferença se ele estiver bem emocionalmente.
Ah, Gil, mas aconteceu problema em casa, a empresa não tem nada a ver, ele precisa dar conta aqui no ambiente de trabalho. Mas ele não deixa de ser humano. Hoje estamos robotizando as pessoas. Sim. Inclusive, essa questão das empresas. Você precisa dar conta da meta, você precisa dar conta da qualidade, você precisa sempre dar conta. E você se deu conta de que você precisa dar conta de si próprio primeiro, e depois dar conta do que se refere à empresa ou amigos, família, seja lá o que for? Então, é uma questão que a gente precisa estar sempre visando que se o ambiente de trabalho ele está improdutivo, alguma coisinha pode estar acontecendo com a sua equipe. E é comprovado, eu tenho aqui uma pesquisa, que 30% das licenças são por transtornos emocionais, segundo fonte do INSS. Então, é algo sério. 30%. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, que eu vivencio isso no meu dia a dia. O que falta? O que eu entendo que tem faltado muito? As empresas, muitas pessoas constituem empresas, né? Começam a desenvolver determinadas atividades e ela não sabe, ela está ali no dia a dia, digamos, é uma empresa de embalagem ou uma empresa de distribuição de algum produto. O cara começou de pequeno e aquilo começou a crescer e ele está ali focado na zona alvo dele, que é a que gera a renda, a receita. Então ele não presta muita atenção no entorno dele. Só que hoje a gente tem percebido que o corpo físico de qualquer empresa, que são seus funcionários, é quem realmente bota a coisa para rodar. Você pode ter um produto maravilhoso, se você não tiver pessoas coesas com o andamento da empresa, você começa a crescer e entra em declínio. Por que isso acontece? Porque você vê que tem muitas pessoas que precisam educar-se emocionalmente para lidar com pessoas. Sim. Se a gente não se educar emocionalmente, você chega, como você chegaria para o seu irmão, para o seu primo, para o seu parente, você chega e diz, vá para isso, vá para aquilo, você é um sacana, você começa e você detona o cara ou a mulher, entendeu? Então, quando você faz isso e você humilha publicamente, você desrespeita, você gera no indivíduo ódio. Ele não vai poder fazer nada porque ele é subordinado a você e subordinado aos débitos dele, que ele tem todo mês para pagar. Então ele diz, tá bom, eu vou ficar calado, não posso lhe responder. Mas aquele ressentimento que está ali, ele vai frutificar de alguma maneira. Quando ele tiver a oportunidade de devolver, vai devolver. Não espere, porque às vezes você diz assim, eu fiz tanto com fulano, não fez. Muitas vezes o que você entende que fez foi o quê? Você pagou a ele, porque ele tinha direito, e às vezes nem paga tudo. Mas você provocou no indivíduo um nível de estresse tão elevado que vai adoecê-lo. E é esse o problema que essa NR, porque dependendo da forma como as coisas estão sendo conduzidas em determinadas empresas, elas provocam um adoecimento muito grande. Nós não estamos falando de uma pessoa trabalhar em vez de 8, 12, 10 horas. Nós estamos falando de uma pessoa trabalhar sobre, ou sou idiota, ou sou imbecil, ou você não viu essa merda aqui. Eu tô falando, é assim mesmo. Porque você diz assim, não, fulano é uma pessoa maravilhosa. Ela é maravilhosa para os outros. Na fachada, pessoa, né? mas no dia a dia, às vezes não é. Na sociedade. Mas me conte, Gil, e o seu trabalho diante dessas situações, né? E aí, o que fazer? Então, fazer um pouco de propaganda, né? Claro, então, minha filha, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Eu acho que é a hora da propaganda. Sim. Entendeu? E assim, eu E se agradeço, você Ju. tiver algum áudio, pode querer colocar aqui, pode colocar, o espaço é nosso, né? Eu acho que esses são os caminhos da gente influenciar mulheres, né? Sim. Potencializar o trabalho de Sim. cada uma. Faça o que você quiser. Assim, eu agradeço a você pelo espaço, acho que é um espaço muito democrático, abraçar principalmente mulheres empreendedoras, né? Sou mãe. Sim. Então, a nossa empresa, ela já prestou um serviço lá na Secretaria de Habitação do município de Camaçari, e foi assim algo muito bom, muito bom. Foi
muito grandioso. Tiveram 60 colaboradores. A secretária de Habitação, doutora Vivian, nos abraçou e nos deu essa oportunidade de estar levando a saúde mental para todos os colaboradores. E foi algo que eles mesmos sugeriram ter mais vezes esse treinamento. Lá a gente deu palestras dinâmicas, depois a gente teve encontros individuais, onde alguns que eram mais reservados conseguiram até identificar o seu perfil comportamental e identificar se fazia sentido ou não até estar ocupando aquele cargo. Alguns engenheiros, advogados, assistente social, e disse, Gil, é por isso que eu ajo dessa forma, e hoje eu entendo que eu posso fazer diferente, e isso é muito importante, né? Então, a partir de todo esse trabalho que a gente fez lá na Secretaria de Habitação, eu disse, não, a coisa é tão boa que a gente precisa expandir para outras empresas, e a gente está iniciando essa carreira aí, né, levando para as demais empresas, a gente está fazendo agendamento de visitas e levando a proposta que é realmente transformar o ambiente de trabalho num ambiente de qualidade, um ambiente saudável, um ambiente em que o aumento da produtividade vai ser realmente visível, vai ser visível. Porque um ambiente tóxico, ele vai afastar o seu bom funcionário, pode ter certeza disso. Sim. E aí, porque fulano saiu da empresa, tinha tantos anos, fulano não aguentou mais, gente, não suportou. Ele foi forte até demais. E a gente leva essa consciência para os líderes, a gente leva essa consciência para o pessoal do RH, a gente leva essa consciência para o pessoal, os técnicos, né, em segurança do trabalho. A importância de você ter um ambiente de trabalho em que você encontre a leveza. Como a gente está chegando aqui agora, né? Leve, um ambiente leve, em paz, tranquilo, como a doutora falou aí, a paz está dentro de cada um de nós. Então, se eu tenho aquele chefe ou aquele líder que já veio de casa daquele jeito, ele não vai levar nada de bom para o ambiente de trabalho. E através desse treinamento, ele vai entender porque algumas situações ele repete com muita frequência. Então, porque às vezes eu estouro no ambiente de trabalho, ele vai entender, através de um cuidado anteriormente, por que ele age dessa forma. E que com certeza está prejudicando a sua equipe. A produtividade com certeza vai cair em algum momento. E quando ele perceber que ele pode fazer diferente, e a forma que ele pode fazer diferente, com certeza a empresa só vai tender a crescer cada vez mais. Então, por exemplo, assim, vou ser honesto. E eu acho que eu tenho uma profissão, eu sou enfermeira já há muitos anos, mas o processo do trabalho da enfermagem, às vezes, a gente adoece. Ontem uma colega morreu no crédito, ela estava no plantão. Ela estava no plantão, trabalhando na UTI, passou mal. Fez uma TEP, que é uma trombose. Um trombo saiu da perna, geralmente sai da perna e vai para o pulmão. E ela morreu dentro do hospital. Então, assim, por quê? Porque o processo do trabalho é difícil. E aí eu digo assim, o que fazer, sabe, Gil? Porque tem plantões que você sai desnorteada. Não vou mentir para vocês, não. O peso, a carga de energia, essa paz. Oi, mas que é isso aqui? Como? Aí eu tenho essa pergunta também, Sibeli deve completar aí. O que fazer, né? O que fazer? Eu vou só fazer um adendo dela. É o seguinte, quando minha mãe adoeceu, eu mantive um contato muito próximo com técnicos de enfermagem, com médicos, com todas as pessoas. Porque ia para o hospital, voltava, ficava em casa, ficava revezando. E assim, você às vezes não enxerga determinados universos dentro da sua vida. É por isso que é tão importante as experiências. Às vezes você diz assim, por que eu tenho que passar por essa experiência? Se eu não tivesse vivenciado a experiência que eu vivi com a minha mãe, eu não estaria cuidando de mim como eu cuido hoje, sabe? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a minha ideia hoje de vida está completamente reformulada. Em que aspecto? Eu cuido de mim não porque eu quero ficar mais bonita, eu quero ficar com o corpo mais definido. Não. Eu tenho uma ideia de saúde
que é, eu preciso fazer com que as pessoas que gostam de mim não precisem cuidar de mim, né? Eu não quero dar trabalho àquelas pessoas que gostam de mim. Porque depois que você cai em cima de uma cama e você fica dependente que alguém cuide de você, não tem mais jeito. Elas não têm mais alternativa. Mas enquanto você pode, com as suas pernas, andar com as suas pernas e comer com a sua mão, tá tudo bem. E muitas vezes essa situação, ela depende justamente de um cuidado que você não teve consigo próprio. Então, hoje, quando eu penso em amor, né, eu gosto tanto de você que eu vou fazer todo o possível para eu não ser um transtorno para você. Eu acredito nesse amor, sabe? Aquele amor que não leva a transtorno, aquele amor que cuida de si, aquele amor que sabe preservar os outros de uma maneira reversa, assumindo a sua própria responsabilidade consigo. Então, quando ela fala disso, o que eu vi? Eu vi sobrecargas de trabalho muito grandes. Sim, com certeza. Uma pessoa saindo 7 horas da manhã da minha casa para ir para outra residência para pegar um novo plantão, que não sabia como seria. Pessoas passando 3, 4, 5 dias praticamente sem dormir, dormindo ali, tirando cochilos. Isso não é qualidade de vida. Isso arrebenta com a saúde de qualquer ser humano. Acaba com a qualidade de vida, né? Mas aí eu fui olhar, em função de quê? A Financeiro. questão do corpo, mas e a mente, né? Exatamente. O que a gente pode fazer? Como? É um processo. Com Vou dizer pra certeza. você. Primeira situação aí é você conhecer o seu eu. E quando a gente conhece o seu eu, na realidade, é conhecer até onde eu posso ir. De repente, você aguenta mais do que eu. E de maneira leve. É bem tranquilo. Então, tipo, pra mim tá sendo tranquilo. Sim. Então, quando você conhece o seu eu, ou você se reconhece, o que acontece? Esse amor próprio que a doutora falou aqui, ele frutifica. E aí eu volto, né, pro irmão aqui também. Deus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou te dar amor se eu não me amo? Se eu não me auto-reconheço, se eu não me limito algumas situações em minha vida, em minha vivência? Então esse amor é o quê? É uma hipocrisia, é? Entendi. Então Talvez seja por isso que muita gente adoece, porque ela não se conhece, não conhece seus limites. Acha que o limite não acaba. E respeita. Porque eu só vou te respeitar, Júlio, se eu tenho isso dentro de mim. Se eu coloco isso em prática todos os dias. Falou tudo. Entende? Então eu vou passar para você com segurança. Hoje eu consigo passar para você, doutora, com segurança que você precisa respeitar o seu limite, que você precisa ter um momento de lazer com sua família, que você precisa ter o seu momento de estar em conexão com Deus, porque o Todo-Poderoso é o Supremo que me fortalece todos os dias. Eu consigo te dizer, hoje eu dou conta de tais e tais serviços, com muita leveza, muita tranquilidade e segurança, porque eu me auto-reconheço e todos os dias eu me policio, sabe? Todos os dias a gente precisa fazer uma revisão. A doutora falou sobre essa questão aí, que a vida era uma escola, creio que a vida é uma escola, todo mundo está matriculado e que precisa ser revisado todos os dias. Não foi isso? Alguma coisa assim? Exatamente. Então, todos os dias a gente precisa revisar, porque eu não sou perfeita, como o nosso amigo aqui falou. Eu não sou perfeita. Eu sou psicanalista, analista corporal e comportamental. Ainda tenho, né, gestão em Analista, perdão, comportamental e você falou corporal. Corporal. É porque você lê então a gente. como você, é por isso que eu tô te falando que esse trabalho é essencial no ambiente de trabalho, porque de repente você está como líder, mas no seu perfil, como você pensa, seu modo de pensar, não é para estar como líder. Entendi. É para estar como, gente? Poderia ser um colaborador e muito bem sucedido como na produção ou como ADM, em uma outra função. E que se você não identificar, que aí também a gente está identificando o seu eu, aí você vai ter uma vida mais leve, você vai identificar o que é que faz sentido, o que não faz sentido para você, fazendo as escolhas certas, mas pensando sempre no cuidado com o seu eu, que você é a pessoa mais importante do mundo em sua vida. Eu vejo uma colaboração, esse aspecto que ela falou aí é muito interessante. Eu aprendi a fazer a leitura corporal. Eu aprendi no meu dia a dia.
quando a pessoa adentra minha sala para conversar Sim. comigo, eu automaticamente eu leio. Eu leio a energia, eu leio a sobrecarga, eu leio na forma como fala, o timbre, Sim. o tipo de emoção que carrega, se começa chorando, se, entendeu? Tudo ali está identificado, né? Pelo dia a dia, por tudo que eu aprendi. Sim. E uma coisa que eu entendo, que ela falou agora, que eu acho muito interessante, é o seguinte: existem pessoas cuja postura, ela não se identifica com o cargo que ela exerce. Sim. E isso gera grandes danos em empresas, setor público, em todos os setores. Porque uma pessoa que ela não se encaixa onde ela está, o que acontece? Ela produz uma energia uma sinergia naquele ambiente que pode ser sempre negativa. Se você não está no lugar certo, você sempre vai produzir de forma Porque negativa. não traz leveza, né? Exato. Não traz leveza. E aí, na realidade, essa análise é feita dentro de uma ferramenta, né? De análise corporal comportamental. E aí a gente vê se você é uma pessoa mais ágil, se você é uma pessoa que é mais controladora, se você tem um perfil daquele que é mais quietinho, que é aquele que gosta de trabalhar sozinho e que com certeza pode ser um nerd que está perdido dentro da empresa, está lá, ó, só como simples ali na produção. E ele poderia estar trazendo várias ideias revolucionárias para dentro da empresa, que poderia transformar essa empresa numa grande empresa. Né? Tem aquele perfil que é ágil, é aquela pessoa que coloca tudo em prática com muita excelência, porque não é de qualquer jeito. Tem aquela pessoa que já é mais lenta, mas é aquela que segue o passo a passo que Juliane montou para ela colocar em prática. Então ela não vai sair da linha, ela vai seguir aquilo ali, aquele projeto ali, daquela forma que você mandou. É verdade. Já tem aquela outra que é mais comunicativa, então aquela que lida diretamente com as pessoas, mas de maneira leve, sem peso. Você sente que você... Pronto, fui numa determinada clínica, cheguei lá, a pessoa que estava lá na recepção foi tão educada que eu não ia fazer o exame. O exame era um valor assim, acima, né, do permitido para mim naquele momento. Sim. Só que a educação dela foi tão grande, o atendimento foi tão bom, tão eficiente, que eu fiz o exame. E imagine, eu não estou me referindo a roupa, perfume, nada desse tipo. Foi exame. É o trato. Né? Então, com certeza, quando eu olhei assim, eu disse, ela está no ambiente certo. E com certeza, esse chefe aí não vai perdê-la, viu? Porque um exame desse, ela conseguiu me convencer e de maneira bem tranquila. Né? Então, com certeza, a GNS vai fazer uma grande diferença no ambiente de trabalho em que ela estiver lá incorporada. Sim. Né? Tanto esse trabalho diretamente com os líderes e com os colaboradores, porque eles precisam dessa escuta, eles precisam identificar o que é que está te trazendo alguns receios de ir para o trabalho. Às vezes acordo segunda-feira, meu Deus, que horror! Hoje é segunda-feira, o dia da preguiça, não queria ir para o meu trabalho. Então, o que é que está acontecendo? E naquele momento de escuta, né? Eu estava num determinado lugar, aí uma pessoa que sempre se queixou comigo, que não arruma emprego, então, Juliane, me arruma um emprego, pelo amor de Deus, me arruma um trabalho, por favor, isso é o que eu faço da vida. Aí eu encontrei com ela, fulana, como é que você tá? Minha filha, arrumei emprego, tu acredita? Só que me botaram para trabalhar dia de sábado. Eu disse, sim, o que é que tem? Sábado? Eu disse, menina, amanhã é sábado, amanhã eu estou de plantão, né? E eu digo assim, então você não queria trabalhar? O que você queria de verdade? Eu fiquei me perguntando assim, o que essa pessoa quer? Porque o sábado, para mim, é um dia como qualquer outro, como é o domingo, como é a noite, como é o dia. Para mim, eu acho que é importante. Fazer, se identifica no que você faz. Porque eu tenho compromisso com minha profissão, com o meu fazer, sabe? Porque eu já procurei saber aqui, amanhã tem protocolo de morte cefálica, amanhã eu vou ter que estar cedo no hospital, às vezes eu posso ir um pouquinho mais tarde, tudo bem, eu tenho essa prerrogativa hoje. Mas, e você perder a possibilidade
de ter um alimento melhor, de ter uma condição melhor de vida, porque não pode trabalhar um dia de sábado, me perdoe, mas também o mundo tem hora que está muito pelo avesso. E Rubens ainda não falou nada, você vai falar desse sábado, viu? Ah, Rubens. Hoje, a questão da gente, como Juliane falou, enfermeira, eu sou da imprensa, Sim. e tem um policial, a gente é da guerra. Então aí, Juliane falou que é Capricórnio, ela... Eu sou Ariana. Ariana? É, sou Ariana. Ela E eu sou chega, leonina. Eu sou ela aquariana. é todo mundo aqui, é os cavaleiros do Zodíaco. A gente chega no lugar, o pessoal já se assusta. O pessoal se assusta. Fiscalização, tá fazendo fiscalização, a gente é da verdade. A gente tá querendo bem, o pessoal tá tudo assustado. A gente faz uma coisa, o pessoal vai contra a gente, entendeu? Uma vez um policial chegou, faz muito tempo, aí chegou para mim, Rubens, onde é o pior lugar que tem aqui para eu ir? Aí eu indiquei, tá? Ele entrou lá, trouxe uns 2 presos, e é o cara da guerra. Ou seja, a gente não vai fazer a paz à base da guerra. Entendeu? Como é que fica a gente? O pessoal não vai gostar da gente. Eu já sou o contrário, tá entendendo? Ele tá preocupado. Ela E é a totalmente vítima. precisa de cuidado, tá vendo? Ô, gente, eu Precisa estou aqui de muito recebendo algumas cuidado. mensagens no Instagram. Por favor, deixa eu falar aqui. Ele falava, não adiantava. Pessoas que estavam entrando para passar pelo psicólogo, provavelmente na empresa, se lá dentro não tinha pessoas educadas psicologicamente para saber tratar os colaboradores, principalmente os novatos. Isso é uma realidade, isso é uma realidade. E aí a Cris está aqui pedindo um pouco para falar um pouquinho a respeito de ansiedade no ambiente de trabalho, que também é uma pauta aí que é... Então a gente tem pauta aí para um bom tempo. O Rubens e a gente, né? Nós que somos da frente, fala aí um pouquinho. Rubens estava falando sobre essa questão aí, né? Que vive o tempo todo, tem que estar apreensivo, o tempo todo em alerta, que o policial fica assim também, né? E você, companheiro da polícia, fica o tempo todo em alerta. E esse tempo todo em alerta vai acontecer o quê? E aí, para onde vai essa saúde mental? Será que você vai suportar por quanto tempo? Por quanto tempo? O que é que você faz depois de um dia de trabalho como que foi ontem? Ontem foi hoje? Cheio de vírus. Ontem foi hoje. Dela, cheio de vírus. Ontem ele estava no posto da saúde. Não, hoje, isso aí foi hoje. Foi hoje. É normal isso. Quando você bota... Dizem que Ele é muito figura. o pessoal fala o seguinte, que uma boa matéria é uma matéria que ofende alguém. Ó, gente, eu sou da paz, ó, água, tranquilidade. Olha como ele vem com a racionalidade, o coração e ele razão. Já uma análise aqui, ó, de graça, tá vendo? Gratuitamente, ao vivo, uma análise aqui. O Rubens, ele é mais razão. Ele é pragmático. Ele é mais razão. Então, com certeza, ele está no ambiente certo. Porque ele tá vendo lá o homem morto lá, se batendo, e não tá... Ele tá tirando foto, fazendo Eu, vídeo. Gil, eu e estou editando. chorando. Ele ainda edita ao mesmo tempo. Ele Eu sou faz emoção, tudo. mais emoção. E isso eu só entendi a partir da análise corporal e comportamental. Sim. Que eu sou mais emoção do que razão. Ele, sem ambiente pra mim aí, ó, Não tem. Então ele tá no lugar certo. está no local certo. Então Entende? ele tá bem adaptado. Com certeza. Então ele só vai precisar, quando chegar em casa, tirar um minutinho pra ficar sozinho, só ele, ou a música que ele gosta de escutar aí, ou o filme que ele gosta de Boa. assistir, e comendo aquilo que ele gosta, saboreando. Somente isso, repõe as energias e vai de novo. E sai pra rua. Uma andar, análise tem aí, Isso ó. roda, viu? Uma análise aí, ó, 0800. É mesmo? Olha, você já ouviu aquele ditado assim, isso anda mais que notícia ruim? E ele é a própria Olha, notícia. pense que ele bate uma perna nesse binimbal, viu? Ele é a Roda própria tudo. notícia. isso é. Olha, eu encontro o Rubens nos mais diversos lugares. Eu paro aqui, daqui a pouco ele tá passando ali. Aí eu vou pra ali, de novo, tá aqui de novo. Tá em outro lugar. Menina, viu? Verdade. Pois é, Gil. Vamos lá. Você vamos lá. falou sobre a questão da Da ansiedade. ansiedade e daquele colaborador que não sabe lidar, né? Sim. Alberto trouxe essa questão também. Ele vai lá, ele tá fazendo acompanhamento do psicólogo.
Mas quem está lá do meu lado, que é meu chefe, não sabe lidar comigo, com minhas Sim. diferenças. Sim, Né? por isso que existe a GMS, gente. Sim. Porque não adianta eu cuidar só do colaborador se eu não vou cuidar do líder, que acompanha ele todos os dias. Gil faz o trabalho lá e vai embora. Só que quem vai ficar com você é seu líder. Sim. Então ele precisa de cuidado também. Exato. Como assim? Como a gente... eu costumo dizer que hoje as pessoas não me veem simplesmente como Gil Neri, mas Gil psicanalista. E aí eu tô no aniversário, aí a menina me chama. Gil, eu preciso conversar com você. O que foi que aconteceu? Nada de fofoca, gente. Não. É tudo sobre saúde mental. Sim. Tudo. Porque no meu ambiente de trabalho tem um psicólogo, tem esse atendimento psicológico e tal. Só que assim, eu ainda não consegui falar o que eu realmente estou sentindo. Mas o meu chefe já disse que eu preciso de cuidado. Porque eu estou tendo crises constantemente. Eu choro lá no ambiente de trabalho. O meu corpo formiga, meu peito bate como se meu coração fosse sair, sabe? E aí eu falei, realmente, você precisa de cuidado. Sim. Mas o seu chefe também precisa de cuidado. Exato. Porque não adianta, eu estou aqui te escutando, não posso fazer esse acompanhamento, porque eu faço acompanhamento individual, né? Mas ele também precisa de cuidado para ele entender como ele vai agir com cada um de vocês. Porque você está falando isso aqui para mim. E seus colegas também podem estar passando por situações parecidas ou até piores. Sim. Né? E essa questão da ansiedade do ambiente de trabalho, gente, vem diretamente ligada aqui. Alto estresse. Foi o que eu falei no início. Ter que dar conta de meta, de produção, de só cobrança. Venda. Nossa, mãe. Cobrança. Investimento zero. Mas eu levo minha equipe para um treinamento e levo para tal cidade. Sim, só conhecimento. Então, enche a caixa de conhecimento para colocar em prática. Ele não vai conseguir colocar em prática. Então, tem gente que está cheio de conhecimento e não consegue colocar em prática. Por quê? O seu celular, se ele estiver... a memória é 120, se for, né? 128 gigas. Sim. Se ultrapassar, ele vai travar. A mente humana também é assim. Ela trava. E depois que ela trava, seu corpo, o físico, ele começa a sentir que a ansiedade vem e ela desperta um monte de sensações no seu corpo que você pode achar até que está com uma doença grave. Mas ela vem diretamente do autoestresse. Diretamente ligado do autoestresse, que logo vem das cobranças, do excesso de carga horária, que a gente tem essa questão também, né? Excesso de carga horária. Insatisfação com salário, com ambiente, com responsabilidades que às vezes não é de sua competência e você precisa dar conta. Eu conheço pessoas que, na realidade, é uma colaboradora comum, mas que está na função de líder, sendo que não faz jus ao que lhe compete. Ela vai estar satisfeita? Não. Com certeza vai aumentar o nível de estresse dela e com certeza vai desencadear vários outros sintomas no seu corpo. Né? Tem a queda de cabelo, tem as dores estomacais, dores de cabeça, sudorose. Erupções na pele. Coceiras. Opa, mensagem aqui. O pessoal tá mandando aqui, João Baixo, dizendo que a pauta tá maravilhosa. Tá acompanhando, não sei onde ele tá. Mas ele tá aqui dizendo. Tem pergunta aqui também. O pessoal tá gostando e eu me vendo, sabe? Em alguns momentos da minha vida. E eu fiz você falando esses sintomas, eu fiz uma retrospectiva aqui agora de crises alérgicas, da coceira no olho, coça tudo, e ataque cardíaco, crise hipertensiva. Isso. Toda é provocada pelo estresse. Muita crise, e ansiedade, a questão da ataque cardíaco. Eu tenho sudorese muito nas mãos e nos pés, e quando eu me vejo em momentos por ser uma pessoa política na cidade, eu vivi os últimos 4 anos sendo extremamente abençoada, agraciada, né? E tiveram momentos onde eu pensei assim, meu Jesus, onde é que eu vou parar? E aí eu me via com esses sintomas, né? O prurido, a coceira, né?
a coceira, uma irritabilidade aqui. Formigamento, né? Um formigamento, a pressão parecendo que não tinha remédio para poder passar. Por quê? Por causa da ansiedade, precisam terminar o mestrado, precisam terminar as coisas. E a pessoa pressionando, né? Para que não desse certo, mas como existe o pai. Né? E é por isso que eu sou muito grata, porque a gente também precisa passar essas coisas para valorizar. Sim. Eu acho que também tem que ser grato no processo, independente de coisa, mas é isso que eu estava falando, assim, eu me identifiquei muito com sua fala, Gil, muito, porque eu já vivi isso em diversos momentos da minha vida, às vezes de algum momento estar desempregado e viver a crise da ansiedade pelo desemprego, porque eu já tive momentos que eu estava com um filho pequeno, eu lembro como hoje, certo? Eu havia acabado de passar no concurso do Estado, ainda não tinha chamado, estava desempregada. Menina, a cabeça aparece, a mão começa a suar só de lembrar. Aquele momento de você dizer o que é que eu vou fazer da vida, velho? Com um filho pequeno, de 1 ano de idade, né? E agora, meu marido ainda começando alguma coisa, e é nessa hora que a gente reconhece família, conhece as pessoas que estão ao nosso redor, quanto que é importante uma rede de apoio. Sim. Né? Eu penso. Sim. Que a gente só não vive coisa boa não, viu, gente? Só vive coisa boa não. Mas é importante não viver coisas boas. Muita gente eu acho que muita gente. As pessoas às vezes ficam, tudo tem que ser felicidade. Não tem que ser felicidade, não. O que eu não faço hoje é o seguinte, eu não rifo minha paz. Sim. Não. Vai morrer alguém, beleza, vamos nos manter equilibrados. Está doente, vamos nos manter equilibrados. Tá com problema financeiro, vamos nos manter, vamos fazer uma conta aqui para ver quanto eu vou reduzir, onde é que eu vou tirar, como é que eu vou fazer, como é que eu vou enxugar, tá entendendo? Mas você não pode perder a sua paz. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Precisa manter os dedos, porque se novos anéis chegarem e você não tiver os dedos, não funciona. Não é verdade? Tá. Tânia aqui, ó. Mandar um abraço especial pra Gil, Thaís, Elô, Clara, Liovan e Vitor, né? O pessoal tá aqui mandando a 75. Tainá Souza, mandando um abraço pra você. Obrigada. Olha aí, gente. O pessoal chegando aqui. É um assunto muito importante, né? Mas é E que dificilmente a gente vê algumas emissoras dando essa importância que Juliane hoje está abrindo esse espaço, né? Em plena sexta-feira, viu? Não, e vocês querem ver uma coisa? Sim. A saúde mental hoje, ela vem afetando a sociedade de A a Z. Sim. Tá entendendo? Às vezes a gente diz assim, não, quem tem dinheiro não tem problema. Ô, filho, né? É quem tem. Peraí, que a gente vai falar do dinheiro. Lucas está aqui fazendo uma pergunta, certo? Sim. Gilvonete. Lucas, você conhece o Lucas? Conhece, meu sobrinho. Mas ele está com uma pergunta muito importante. Por que repito certos comportamentos, mesmo sabendo que eles me fazem mal? Ele está dizendo que está adorando acompanhar. Boa pergunta. A repetição de algo, tu tá ali, olha, como é que fala? Se chicoteando todos os dias. Por que isso, Gil? Porque você ainda não se auto-reconheceu, Lucas. Sim. A partir do momento que você se auto-reconhece, você vai observar se esse comportamento te faz bem ou não. Ou, de repente, é algo que você já tem, né? Que é algo que foi Deus. Eu costumo falar de uma maneira bem clara. É o que Deus te deu e que você ainda não identificou que faz parte de você, né? Faz parte do seu eu. Porque às vezes você repete algo com frequência de maneira inconsciente, pode vir através de alguns traumas que você sofreu, ou algo que você já nasceu com isso, que foi Deus que te deu de presente, que é o modo como você funciona, o modo como você pensa e age, ou algumas situações que você ainda tem mal resolvidas. Mas para isso, para a gente identificar só através mesmo de um processo terapêutico. Esse livro, O Poder do Hábito, seria isso? Você já leu esse livro? Antônia? Sim. É isso. Sim. Você manter um hábito. Sim. O hábito acaba virando um costume e se anexa à pessoa, né? Sim, sim. Porque tudo que você faz com muita frequência, a tendência é você repetir. Inconscientemente você repetir. Mas isso pode vir causado por traumas ou foi, como eu disse, né, é o seu modo de agir, que você ainda não identificou como você age, não reconheceu o seu eu de fato e não entende por que aquilo está acontecendo com muita frequência em sua vida.
Pois é. Mas isso a gente só vê através É. de uma E você análise. veja como é importante a análise. Sim. Tem pessoas que só dormem de luz acesa. Meu Ela não suporto. E tem outras que dormem de luz acesa e com a televisão ligada, porque elas precisam do barulho ou da televisão Sim. ou do ventilador para elas conseguirem relaxar e dormir, né? Tem casos que são assim. Aí, quando vai fazer uma análise, eu gosto muito de ler sobre o assunto, quando vai fazer uma análise, o que acontece? É o medo interno, né, de lidar com determinados problemas. Sim. Você tem medo de perder uma determinada pessoa, você tem medo Tudo. de não conseguir resolver um determinado problema, e aí você precisa de uma luz eternamente acesa sobre você. É brincadeira? Olha, deixa eu lhe dizer um negócio, 18 horas, né? A gente vai botar a Ave Maria, que já é uma rotina.